O final do sermão, no capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo diz assim para os seus discípulos, aqueles que estavam ouvindo o seu sermão. Começa com as bem-aventuranças e vai falando a respeito de várias coisas. E ele termina dizendo assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras, ou que ouve este meu sermão, é prudente e está edificando a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica é imprudente e está edificando sobre a areia. Mas ele estava dizendo que todas as nossas construções vão sofrer provas de resistência. Umas vão permanecer, outras vão ruir. As construídas sobre a pedra permanecem. As construídas sobre a areia, elas vão cair. Então, esta é a ideia que eu separei para compartilhar com vocês. Eu quero falar sobre a meta, o objetivo, o propósito e a execução. Estas 4 palavras hoje são muito comuns no dia a dia das pessoas que trabalham por resultado. Mas estas 4 palavras estiveram presentes na história da humanidade ao longo do tempo. E elas estão presentes aqui nesse texto. Por que eu quero falar isso? Porque eu quero cooperar com você para que você perceba quais são as suas metas, quais são os seus objetivos, quais são os seus propósitos e o quanto você está trabalhando efetivamente para executar isso na sua vida pessoal. Qual é o significado de cada uma destas coisas? A primeira coisa que Jesus falou assim, quem ouve a minha palavra e pratica é prudente, está construindo sobre a rocha. Primeira coisa era a meta. Na mente de Jesus tinha uma meta que os discípulos deveriam alcançar. Qual era essa meta? Todo mundo deve abandonar tudo que está fazendo, ir para a praia, tomar água de coco e ficar esperando a morte. Era essa a meta? Qual era a meta aqui? Todo mundo tem que construir uma casa sólida sobre a rocha. Porque todo mundo vai precisar de uma casa sólida sobre a rocha para enfrentar as adversidades. Então a meta na cabeça de Jesus é: vocês têm que construir uma casa sólida sobre a rocha. Então a meta era clara, ele não estava deixando ninguém em dúvida sobre o que tinha que fazer depois de escutar o sermão dele. Mas qual que era o objetivo? Qual que era o objetivo aqui? Era construir qualquer casa, de qualquer maneira? O objetivo era construir uma casa, mas uma casa em cima da pedra. Uma casa sólida. Uma casa fundamentada em determinados conhecimentos. Uma casa que trouxesse estabilidade e que pudesse permanecer firme no meio da tempestade, no meio da correnteza, no meio do vendaval. Então, o objetivo era construir uma casa, mas era construir da maneira certa. No lugar certo, com as ferramentas certas, com os fundamentos certos. E qual que era o propósito? Qual que era o propósito de Jesus nesse negócio? É que você estivesse preparado para enfrentar as tempestades. O propósito não era simplesmente construir uma casa, era construir uma casa para enfrentar os vendavais, para enfrentar os problemas, para enfrentar as adversidades, para enfrentar os vendavais, para enfrentar as correntezas. Então, o propósito era construir uma coisa com um objetivo claro, com uma meta clara, com uma razão clara. Por que que nós fazemos o que fazemos? E por que que fazemos o que fazemos? Com que objetivo e propósito fazemos? E, por fim, a execução. Ele diz assim, não adianta você ter uma bela meta, não adianta você ter um excelente objetivo, não adianta você estar munido do melhor propósito, se você não tem execução. Se você não coloca isso em prática, se você não vai lá executar. A execução é a conclusão de tudo isso que a gente estabeleceu como meta, como objetivo, como princípio, como propósito. Então a parte mais difícil de toda a edificação é a execução. Porque a execução é onde você sai do imaginário e sai do papel e vai para a prática. Na sua cabeça, a construção é linda, a casa é maravilhosa, a casa é extraordinária.
Mas quando você vai cavar o alicerce, às vezes tem uma pedra lá no fundo, você tem que estourar a pedra, você tem que... E assim você vai, na prática, você vai sentindo as dificuldades de realizar o seu sonho, de realizar o seu projeto, de realizar o seu propósito. Porque no fundo, o que você quer não é ter um trabalhão danado para construir a casa, você quer ter a casa pronta e acabada para você usufruir os benefícios que você entendeu que teria, razão pela qual você teve o propósito de construir a casa, estabelecer uma meta e estabelecer um objetivo para chegar ao ponto de poder inaugurar a casa, entrar dentro dela e sentir-se feliz pela possibilidade de ter podido construir aquela moradia. Faz sentido isso? Está dentro dessa coisa de Jesus aqui, não está? Está aqui? Se a gente lê a Bíblia e a gente não conecta a Bíblia com a realidade do mundo ao redor, a gente às vezes não percebe como a Bíblia tem ensinamentos para a nossa vida diária. E isso aqui não é um ensinamento secular, não é um ensinamento desvirtuado do espiritual, não. Este é um ensinamento fundamentado na palavra que pode orientar a nossa vida em todas as áreas, especialmente na espiritual, porque essa casa aqui é uma casa espiritual, mas pode ser o seu casamento, pode ser a sua profissão, pode ser os seus relacionamentos na sociedade, pode ser a sua participação em alguma instituição, pode ser a sua vida na igreja. Portanto, esse simbolismo da casa, ele não se restringe a um aspecto espiritual que Jesus estava destacando naquele sermão. Porque o sermão de Jesus fala de divórcio, fala de uma série de situações. Então, esta conclusão, ela é importante a gente entender, porque ela se aplica a tudo na nossa vida, a tudo no nosso dia a dia. Qualquer que seja a área da sua vida, isso se aplica. Meta, objetivo, propósito e realização, execução. Essas coisas estão presentes em tudo na vida da gente. E quando a gente não presta atenção a isso, o que vai acontecer? Quando Jesus disse assim, meu sermão visa preparar vocês para isso. Jesus está dizendo, quando eu terminar esse sermão, vocês vão estar capacitados a fazer isso. Então, Jesus diz, eu quero que vocês escutem, que vocês entendam e que vocês pratiquem isso. Porque isso vai produzir o propósito que eu tenho para a vida de vocês. O meu propósito para vocês é que vocês sejam fortes, bem estruturados, para vocês fazerem acontecer na sociedade aquilo que eu desejei para vocês, ou seja, vocês estão capacitados para enfrentar as adversidades, para enfrentar os problemas, para enfrentar as lutas da vida. Então, habilitados a enfrentar. Então, quando, por exemplo, Jesus citou o capítulo 14 de Marcos ou de Lucas, talvez de Lucas, ele citou que aquele que está para construir uma torre e não senta para planejar, ele corre o risco de começar sem poder acabar. Porque pode ser que falte algum aspecto fundamental que devia estar presente preliminarmente no planejamento da construção. Por isso que Jesus fala isso, quer dizer, quem quiser me seguir, pare e avalie as implicações disso, para que você não comece e logo desanime, porque não está preparado para enfrentar essa dificuldade que significa assumir um compromisso e levá-lo até o fim. Então, nesse sentido, ele falou de uma torre que precisava ser concluída, que podia ser construída. A primeira coisa ele diz, quem senta para planejar uma torre, tem que levar em conta a meta, que é a conclusão da torre. O casamento, por exemplo, vamos pensar aqui no casamento. Muitas pessoas se casam, mas elas não estabelecem com clareza a meta para aquele casamento. Eu descobri há um tempo atrás que eu era casado, mas eu não tinha uma meta clara para aquele casamento. Eu tinha uma série de intenções, uma série de desejos, mas eu não tinha uma meta muito clara. Até que um dia, há uns 20 anos atrás, eu ouvi uma pregação. E essa pregação dizia, olha, quando você se casa,
a coisa principal no casamento é que você defina que o seu casamento não é algo para ser feito ou desfeito ao sabor dos acontecimentos. O seu casamento não é feito para satisfazer seus desejos pessoais, que são mutáveis. Seu casamento não é feito por questões que você pode adotar hoje e desadotar amanhã, de modo que ele fica algo instável e chega ao ponto de se romper, porque não se sustentava na propositura anterior. Então, naquele momento, ele disse que o casamento devia ter como meta ser uma instituição estabelecida entre duas pessoas responsáveis, cujo propósito era manter-se firme até o fim, independente das circunstâncias que tivesse que passar. Aí eu fiquei pensando, rapaz, como esse negócio é sério? Porque, sabe, muitas vezes nós pensamos em ser felizes, nós pensamos em realizar nosso sonho, nós pensamos em realizar nossos desejos. Mas quando esses desejos não são realizados, esse sonho parece não ser realizado, a gente quer abandonar o casamento porque entendeu que ele não atende às nossas necessidades, que são necessidades emocionais, afetivas. A gente nunca pensa que aquele casamento não pode ser abandonado. O que tem que ser abandonado são as questões que o desestabilizam. Quando nossa meta é essa, então nós não vamos questionar a nossa jornada, nós vamos questionar os nossos elementos que são destruidores desta meta. Essa meta é importante, então nós temos que avaliar essa meta todo dia. Estou atingindo a minha meta? Se eu não estou atingindo, quais foram as variáveis intervenientes que aconteceram, impedindo de eu alcançar a minha meta, porque a minha meta é caminhar isso até o fim, até que a morte nos separe. Se eu penso dessa maneira, então isso me dá uma estabilidade relacional, e gera para os participantes uma estabilidade relacional. Porque o que tem que mudar são os nossos desentendimentos, os nossos desfeitos, as nossas dificuldades relacionais. É isso que tem que mudar, e não a meta de chegar a uma conclusão vitoriosa na relação conjugal. Então isso é válido para o casamento, é válido para a profissão também. Tem gente que muda de profissão todo dia porque não tem uma meta clara do que quer ser na vida, do que quer fazer na vida, do que quer construir na vida. Então, quando aparecem as dificuldades, então abandona. Às vezes já caminhou metade do caminho, mas abandona. Por quê? Porque não tem a compreensão de que não é a meta que tem que ser abandonada, são os problemas que me impedem de alcançar a meta. Por isso que a meta tem que estar vinculada a um propósito. Qual que é o meu propósito ao fazer isso? Qual que é o meu propósito ao me casar? Se eu tenho um propósito claro, um propósito definido, um propósito bíblico, se eu chegar no meio do caminho e sentir que esse propósito está ameaçado por causa de um egoísmo, por causa de uma mentira, por causa de uma traição, por causa de um adultério, por causa disso, por causa daquilo, o que tem que mudar não é o propósito, o que tem que mudar é o comportamento que está levando o propósito a ser ameaçado, levando a meta a não ser cumprida. Quando você tem uma meta, você é um vendedor, tem uma meta, e você tem que trabalhar por aquela meta. Alguém aqui trabalha por meta no seu emprego? Ninguém, né? Só uma pessoa. Então, você não tem meta no seu trabalho, né? Então, estava bom de arranjar uma meta. Eu quero ser o melhor vendedor de Fortaleza neste produto, nesta comunidade, nesta clientela, de maneira que todo mundo, quando precisar de alguma coisa relacionada com isso, vai se lembrar do meu nome, porque eu sou a referência nesse negócio. Então essa é a minha meta, é ser referência nesse negócio. Então quando eu não conseguir aquele, não é a minha meta que tem que mudar, é a minha metodologia. Porque a minha metodologia, o método que eu estou usando, não me aproxima da meta, me distancia da meta. Então, eu tenho que saber organizar a minha vida. Jesus disse, você precisa conhecer a minha palavra, praticar a minha palavra, para não perder de vista a meta, que é ser capaz de enfrentar as adversidades do mundo. Jesus disse assim, no mundo tereis
muitas espetaculares experiências. Ótimo. No mundo vocês não vão ter problema de jeito nenhum. Foi isso que ele disse? No mundo vocês não vão ter aflição nenhuma. Foi isso que ele disse? Ele disse assim: no mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão ter tempestade. Vocês vão ter vendavais. Vocês vão ter isso. Mas tenham de bom ânimo. Não desanimem. Não se frustrem por causa dos problemas. Tenham uma meta, que é construir uma casa sólida, capaz de resistir no temporal. E ele deu a lição. Então nós vamos resistir no temporal. Não é mudar a meta, não, está muito difícil, vamos acabar com esse negócio, fecha essa palavra, não vamos para frente não, porque esse negócio não funciona. Não. Vamos ver o que a palavra diz sobre nós, onde é que nós estamos errando, onde é que nós estamos falhando, e vamos construir a casa em cima da rocha, para o propósito ser firme, de nós sermos capazes de enfrentar as adversidades. Não é o propósito que muda, são os nossos comportamentos que nos distanciam do propósito, que devem mudar. É a nossa leniência, a nossa incapacidade, a nossa covardia, o nosso medo, e assim a nossa leniência, é isso que deve mudar. Para que a gente não perca de vista o propósito que Jesus disse, você tem de construir. Então, se você tem uma profissão a construir, não perca de vista a meta de construir isso. Tenha certeza de que cada dia você faz alguma coisa na direção daquela meta, para que você seja vitorioso naquilo. Senão você vai ser um frustrado. E a esperança que se adia há de infinito, traz tristeza para o coração. Mas a esperança que vai se realizando dia a dia, ela anima o coração, anima a vida, e faz a gente ficar empolgado, porque cada dia a gente vê que está mais perto do objetivo, está mais perto de cumprir o propósito. Né? Outro dia, há muitos anos, eu vi uma frase de um presidente americano. O presidente americano chamava-se John Fitzgerald Kennedy, conhecido como John Kennedy. Ele diz assim: nunca pergunte ao presidente o que ele pode fazer pelo povo americano. Nunca pergunte aos Estados Unidos o que ele pode fazer pelo povo americano. Pergunte ao povo americano o que ele pode fazer pelos Estados Unidos. Pergunte a cada um o que ele pode fazer para melhorar o país. Pergunte a cada um o que ele pode fazer para melhorar a igreja. Pergunte a cada um o que ele pode fazer para melhorar a família. Pergunte a cada um o que ele pode fazer. Mas ele deve ter um projeto, onde ele sabe que fazendo qualquer coisa, e ele diz então no final, não importa quanto tempo você demore a conseguir o que você entende ser o propósito, importa que a cada dia você tenha consciência de que você está caminhando na direção daquele propósito. É isso que faz a vitória acontecer. Não é o desânimo no meio do caminho, é a perseverança no meio do caminho. Quando 12 espias foram mandados para ver a terra prometida, 10 deles voltaram e disseram: lá tem gigante, lá tem problema, lá tem dificuldade, a gente parece gafanhoto diante da vida, e não tem o que fazer. 10 acharam que não valia a pena cumprir o propósito que Deus tinha para aquela nação. Mas 2, um chamava-se Josué e o outro chamava-se Caleb, disseram assim: rapaz, realmente lá tem todas essas dificuldades, mas nós temos uma coisa, nós temos uma promessa de Deus que aquela terra vai ser nossa. Nós temos uma promessa de Deus que Ele vai nos abençoar. E nós temos a capacidade de enfrentar e lutar. Então, quem que perseverou? Os 10 que recuaram ou os 2 que avançaram? A Bíblia diz que os 2 que avançaram lideraram o povo numa vitória retumbante. E deu no que deu. Israel está aí até hoje e é uma das nações mais especiais do mundo. Então, nesse sentido, o que nós queríamos falar para a juventude? Olha, tenha uma meta clara. Estabeleça uma meta para um casamento sólido, que não possa ser corroído por nada. E se ele sofrer qualquer corrosão, seja capaz de eliminar a corrosão, não a meta.
não o propósito. Tem uma profissão difícil, mas quanto mais difícil, ela vai se tornando mais especializada e ela vai requisitando mais competência e capacidade, então você será cada vez mais reconhecido, porque tem pouquíssima gente para fazer o que aquela profissão exige que seja feito. Então você passa a ser um especialista. Depois sabe o que você passa a ser? Uma exclusividade. E quando você for uma exclusividade, o mundo inteiro vai te ligar querendo a tua assessoria, o teu apoio, a tua ajuda, porque você se destacou ao ponto de ser uma referência internacional. Mas eu não vou ser uma referência internacional, então bota a sua meta para ser uma referência nacional. Ah, mas eu não quero ser uma referência nacional, então bota a sua meta para ser uma referência regional. Ah, mas eu não quero, bota a sua meta para ser uma referência na cidade. Ah, mas não quero, bota para ser uma referência no seu bairro. Ah, mas eu não quero isso. Então, cruze os braços e espere a morte. Fácil. Mas se você pretende ser alguma coisa que represente algo importante, estabeleça uma meta. E tenha um propósito para isso. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero salvar vidas. Porque eu quero edificar coisas importantes para a sociedade. Porque eu quero abençoar pessoas, porque eu quero ser uma pessoa capaz de contribuir para a edificação dos povos. Eu quero ajudar, eu quero ser uma igreja diferenciada, que vai ajudar pessoas nessa cidade, que vai ajudar famílias nessa cidade, que vai ajudar a juventude nessa cidade. Eu quero ser algo diferente, que possa trazer uma contribuição efetiva. Se você tiver isso no seu coração, você vai fazer o que Jesus disse: ouve a minha palavra, pratique, e você vai ser prudente. Olha aí o objetivo, e olha o propósito: você vai enfrentar a tempestade e vai ficar de pé. É isso. Estabeleça metas ousadas, mas metas que você sente que pode realizar. Prepare-se, estude, conheça a palavra de Jesus, a palavra da ciência, a palavra da legislação, a palavra, conheça. Aperfeiçoe o seu conhecimento, porque ao aperfeiçoar seu conhecimento, você se qualifica, e se você se qualifica, você não muda a meta, você muda as circunstâncias que te impedem de chegar na meta. Faz sentido para vocês? Então eu encerro aqui dizendo que isso que Jesus disse lá no final do sermão, é algo que a nossa juventude pode praticar. E vai para casa e não esqueça, estabeleça uma meta para a sua vida. Em cada área da sua vida, estabeleça uma meta. Todas elas subordinadas a um propósito. Qual é o propósito da sua vida? Para que você vive? O que você quer, ao final das contas, que aconteça? Ah, mas eu não sei fazer isso. É muito fácil. Você vai saber fazer isso, é uma coisa mais fácil que tem. Se Deus dissesse assim: meu filho, venha cá, sente-se aqui. Eu vou lhe dar uma chance. Eu vou fazer exatamente o que você quiser que eu faça na sua vida, mas você só tem uma chance. Me diga o que você quer que eu faça. Esse é o seu propósito. Esse é o que você acha que é a coisa mais importante na sua vida. E olhe que você não tem mais chance, é uma só. Então hoje você vai para casa e diz assim: qual é o meu propósito na vida? O que eu vou pedir a Deus para realizar na minha vida e com a minha vida? O que Deus vai fazer comigo? O que Ele quer fazer comigo? E se Ele te der a chance de perguntar para você assim, como Ele fez com Isaías, né? Sabe o que Ele fez com Isaías? Sabe, Israel, o que Ele fez com Isaías? Ele diz assim: vinde, façamos juntos o nosso arrazoado. Expõe os teus motivos, a ver se eu posso te justificar. Aí se Ele chama a gente para um diálogo. Qual é o seu propósito? O que você quer fazer na vida? Onde você quer chegar? Jesus disse assim: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a realizar. Então Deus tem uma obra para cada um de nós, um propósito, um projeto. Vamos encontrar isso, porque o projeto de Deus é bom, perfeito e agradável. Vamos descobrir isso, e vamos estabelecer isso como uma meta inamovível. E vamos avaliar essa meta todo dia, se a gente está crescendo nessa direção, se a gente está evoluindo. Isso no casamento, na igreja, no trabalho, na sociedade, na vida espiritual, em todo canto. Estabeleça uma meta clara para você.
Estabeleça um objetivo que contemple o propósito de Deus na sua vida. Tenha um propósito claro para a sua vida e tenha certeza que Deus aprova esse propósito. E sai executando. Vai se preparando, vai executando, né? Há muitos anos atrás, para encerrar aqui, há muitos anos atrás, a gente estabeleceu um projeto lá no trabalho, no nosso trabalho lá. O nome do projeto chama Projeto VOE, V-O-E, V de voar, O de ó, olha aí, não sei o quê, e é de executar. Visualize, organize e execute. Visualize a sua realidade atual. Olhe para você, olhe para os seus relacionamentos, olhe para o seu trabalho, olhe para a sua profissão, olhe para a sua vida espiritual, olhe, visualize. Veja onde você gostaria de estar, onde você gostaria de estar, o que você gostaria de estar fazendo, o que você gostaria, em que etapa você gostaria de estar. E imagine o caminho que você deve seguir. Então visualize, organize e execute. Então visualize. Depois organize o que você visualizou dentro de uma meta, dentro de um propósito. E depois sai executando, passo a passo. Vai se preparar, vai orar, vai reunir oportunidades, vai estudar. Na internet tem cursos e mais cursos e mais cursos, vai estudar. Vai compreender, vai se qualificar, vai se preparar para ser uma referência. E depois você vai ver que isso que Jesus disse é verdade. Lá para enfrentar a tempestade, é verdade para você fazer algo especial na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja. É algo especial. E as grandes coisas, elas não começam do tamanho gigante. Toda árvore grande, um dia foi uma semente. Tudo começa da semente. A caminhada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. É você fazer um propósito hoje. Tenha uma meta legal. E estabeleça o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. E determine que você vai ter o propósito de não deixar nada atrapalhar aquilo que Deus colocou no seu coração como um desejo de realizar algo significativo, algo relevante, capaz de sustentar você em qualquer que seja a circunstância da vida. Então, não deixe a sua esperança se adiar por muito tempo. Comece a executá-la hoje mesmo. Porque quando o desejo se realiza, é como se fosse uma árvore de vida. Deus abençoe os irmãos, está bem? Vamos orar então? Faz sentido para vocês? Aperte 1 para sim, 2 para não, 3 para estou processando lentamente, 4 para voltarei na semana que vem para rever esses conceitos, né? Eu acho que você aperte 1. Estou aqui processando lentamente, não, aperte 2, né? Aperte aquele que o Senhor colocar no seu coração, que diz assim: filho meu, eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. São pensamentos bons, pensamentos de paz, e não pensamentos de guerra ou de destruição. São pensamentos de edificação. E Ele vai fazer você caminhar até sobre as águas, porque Ele tem poder para nos fazer transportar montanhas. Amém? Alex, estamos aqui? Qual é o hino, Alex? Salvador bendito, terno e bom Senhor. Como é que é? Só em Ti confio, grande Salvador. Só em Ti confio, grande Salvador. Enquanto nós cantamos, você pode fazer aí na sua mente uma avaliação. Quais têm sido as suas metas? Quais têm sido os propósitos que você tem adequado para a sua vida? Como é que você está executando isso? Não deixe que as circunstâncias da vida te desviem dos propósitos que Deus tem posto no seu coração.